Cumprimento a amada igreja na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de trazer uma palavra aos irmãos, uma palavra já conhecida, mas algo que falou o meu coração nessa tarde. Abra comigo no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 23. Diz assim a palavra de Deus: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça a Roma perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha de Malta. Amém? Eu gostaria de estar meditando com os irmãos nessa noite sobre esse tema, quando Deus muda os nossos caminhos. Baixe sua fronte nesse momento. Paizinho querido, nessa noite nós queremos entregar diante de Ti a Tua palavra, Senhor. Já Te adoramos, já Te bendizemos, já Te exaltamos, ó Pai. Agora, Senhor, vem falar conosco mais uma vez, que, Senhor, nós possamos ser como terra fértil, Senhor, que recebe a chuva que desce do céu, que vem, ó Deus, alegrar, que vem, ó Deus, satisfazer o nosso coração. Paizinho querido, fala conosco mais uma vez, continua no nosso meio como tem sido até aqui, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar, para ministrar, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha de encontro às nossas necessidades nessa noite. Fala com a Tua igreja, Pai, mais uma vez eu te peço e te agradeço, no nome poderoso de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é muito conhecido dos irmãos, já ministrei algumas vezes aqui, mas Deus sempre tem coisas interessantes e novas para nos falar. Apóstolo Paulo foi um homem grandioso na sua caminhada cristã. Estava chegando o fim da vida desse grande homem de Deus, um homem que influenciou pessoas, um homem que realizou coisas grandiosas, edificou igrejas, escreveu cartas, foi um grande homem de Deus. E quando a gente chega aqui nesse finalzinho da vida dele, aparentemente nos vem à nossa mente: puxa, Paulo já cumpriu tudo que ele queria, Paulo realizou todos os seus propósitos, todos os seus sonhos. Mas Paulo ainda tinha um sonho. Paulo queria ir a Roma. Paulo queria testemunhar para aquele povo da qual ele veio, da qual Paulo era. Paulo servia a Roma, mas Paulo nunca teve uma oportunidade de chegar ali em Roma, não é? De estar ali testemunhando pessoalmente, não é? Porque ele escreveu a carta aos romanos, mas ele não foi pessoalmente. E ali Paulo, ele tem no coração esse desejo, esse plano perfeito, como diz, não é? Que aqui cantamos. Ele tem esse sonho, ele tem no coração essa ânsia de chegar ali
e falar do amor de Cristo àqueles irmãos. Agora, irmãos, a Bíblia nos diz que o Senhor tinha esse sonho para ele. Não era somente o sonho de Paulo, era o sonho de Deus. Porque quando a gente lê aqui o versículo, não é? Quando a gente lê o versículo 24, a gente vê que é desejo de Deus que ele comparecesse perante César. Era desejo do Senhor. Então Deus prepara tudo, porque Paulo estava sendo julgado, mas ele não queria ser julgado onde ele estava, ele queria ser julgado em Roma. E ele parte no navio, junto com outras 276 pessoas, mas esse navio enfrenta tempestades. Esse navio ele começa a ter momentos difíceis. E esse navio acaba ali, naufragando. Agora, irmãos, Deus revelou através do anjo de Deus a Paulo que ninguém morreria. Porque Deus tinha um plano tão grande na vida de Paulo. Agora, igreja, imagina comigo. O sonho de Paulo era chegar a Roma. Quantos sonhos nós temos nessa vida? Quantos sonhos nós almejamos no nosso coração alcançar? Quantas coisas boas você tem ainda nessa vida? Eu tenho um sonho de ir para Israel. Também tenho um sonho de ir para Israel. Eu tenho um sonho de viajar para um país, para o Egito talvez, para Roma, para a Europa. Todos nós temos sonhos. Sonhos talvez de ter um filho, sonhos de uma faculdade, sonhos de ter condições financeiras para realizar uma viagem com a família. Nós temos a nossa Roma, como Paulo tinha a dele. Agora, irmãos, esse desejo no coração dele era um coração sedento por isso. Agora a Bíblia diz que no meio da viagem, entre o lugar onde ele estava sendo julgado e ele embarcando para Roma, no meio da viagem, Deus coloca uma ilha. No meio da viagem, acontece um acontecimento inesperado. Acontece algo que não estava nos planos de Paulo. E aqui nós vemos que Deus tinha o desejo que ele fosse a Roma, mas no meio do caminho, um acontecimento se colocou no meio dessa trajetória. Quantas vezes isso acontece comigo, acontece com você? A gente tem aquele sonho, não é? Aquele sonho tremendo, aquele sonho maravilhoso de alcançar a nossa Roma, mas no meio do caminho, Deus te coloca uma ilha nesse lugar. Deus te coloca um acontecimento inesperado. Deus te coloca um acontecimento imprevisto, que não estava nos planos da gente, não é? Talvez uma enfermidade, talvez um desemprego, talvez alguma coisa que você não contava nessa trajetória da sua vida. Isso acontece com todos nós. Mas você já parou para pensar que muitas vezes esses imprevistos, estas realidades que nós enfrentamos, você já parou para pensar que é Deus que está nesse meio? Você já parou para pensar que o Senhor colocou isso porque Ele tem um propósito grande na sua vida? Porque Deus coloca uma ilha, um imprevisto? Porque Deus coloca essas coisas
diante dos nossos sonhos. Em primeiro lugar, Deus coloca estas realidades na nossa vida para nos mostrar, irmãos, que é melhor a vontade de Deus do que a nossa vontade. Nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas da nossa vida. Mas nós precisamos nos ater que a nossa vida já não pertence mais a nós, mas pertence a Cristo. E muitas vezes a gente entra em um grande conflito, porque entre o sonho, não é? E a realização, a gente entra em conflito. A gente não entende por que Deus está permitindo essas coisas. Deus permite essas coisas, estes imprevistos, essas indefinições. Deus permite para te mostrar que a vontade dele é melhor que a sua. Paulo estava no navio. Paulo estava ciente, não, estamos indo para Roma. Estava certo da sua viagem para chegar lá. Mas de repente ele percebe que aquelas pessoas que estavam ali não davam crédito a ele. Veja comigo no capítulo 27, verso número 10 e 11. Diz assim: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que aquilo que Paulo falava. Paulo era o homem de Deus colocado nessa navegação. Paulo era o instrumento de Deus para conduzir aquele navio. Mas o centurião, aquele que estava comandando aquela prisão, porque Paulo estava preso, diz: olha, não, nós vamos em frente, nós vamos caminhando, nós vamos em frente, essa tempestade vai passar, nós vamos vencer, nós somos homens que já passamos muitas vezes por grandes tempestades e não vai ser mais essa que vai nos segurar. Paulo disse: não, senhores, não façam isso, vamos parar, não vamos continuar, porque a coisa vai ficar feia. Irmãos, eu creio que a primeira lição que nós precisamos aprender, tomar posse da nossa vida, da nossa caminhada, é entender que Deus tem um plano melhor que o seu, que Deus quer te levar a entender que a sua vida ela vai ser melhor quando você entender os propósitos que Deus colocou sobre você. Então o que acontece? O navio se despedaça, o navio se quebra nas pedras, e aquelas pessoas que estavam ali, todas precisam se agarrar a um pedaço de madeira, inclusive Paulo, para poder chegar na ilha de Malta. Todos eles passaram por aquelas situações difíceis. E eu quero que você entenda uma coisa: Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para você, Deus tem promessa para todos nós. Mas muitas vezes Deus não vai te livrar da tempestade, mas Ele vai estar com você nela. Deus não vai te livrar dos momentos difíceis, mas Ele vai estar com você nesses momentos difíceis. Deus tinha um plano para Paulo: você vai a Roma. Mas Deus não livrou ele da tempestade. O grande problema nosso
é que muitas vezes a gente não entende os propósitos do Senhor. O grande problema nosso é que nós muitas vezes não estamos preparados para enfrentar as tempestades da vida, não estamos preparados para ver aquilo que Deus quer com que você passe. Às vezes Deus permite, porque Ele quer te mostrar alguma coisa. Eu ouvi um testemunho em 2009 de alguém que estava em Paris, um pastor missionário da Assembleia de Deus. Ele tinha comprado uma passagem de Paris para vir para o Brasil. 2009, avião da Air France, um dos melhores aviões da época para se andar. E de repente uma irmãzinha de oração, que estavam orando com um grupo de oração, começa a ter uma revelação de Deus. Avisa o missionário, avisa o pastor da Assembleia de Deus que não viaje, porque Deus me mostrou que a cova está aberta. Naquele momento, eles ligam para o pastor e falam: pastor, não vai. Deus está me mostrando que alguma coisa vai acontecer. E o pastor disse: olha, eu sempre viajei pela empresa X, não vou dizer o nome aqui, porque é algo que está sendo gravado, eu não quero problemas com ninguém. Eu sempre viajo por essa empresa, mas mudei, essa aqui é extraordinária. Olha, Deus está me mostrando aqui que você não deve ir. Por favor, não embarque nesse avião. E esse pastor missionário da Assembleia de Deus, ele não embarcou. Esse avião que saiu de Paris, ele caiu no meio do mar e matou todas as pessoas. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que você está debaixo de uma direção. Enquanto a gente não abrir mão do nosso eu, enquanto a gente não entender que a sua vida está na mão de Deus, a gente vai ter conflitos internos tremendos. Se Deus falou que estaria com você, se Deus te revelou que estaria presente com você, não quer dizer que nós não passaríamos por aflições. Jesus disse isso, que nós passaríamos por elas. Mas Jesus falou que iria nos guardar. Jesus falou que estaria presente. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelas águas, não te afogarás. Porque eu estarei contigo nesses lugares. O Senhor tem promessa para mim, o Senhor tem promessa para você. A vontade de Deus na nossa vida é melhor. A vontade do Senhor para nós que estamos nessa caminhada, irmãos, por tudo que tem aí que nós estamos passando, pelos momentos difíceis, talvez financeiros, talvez, frieza espiritual, e por tudo que a gente tem visto nesses dias, porque as pessoas não têm compreendido aquilo que o Senhor está fazendo dentro de nós. Deus está trabalhando dentro de você, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Você não é ninguém, você tem um chamado dentro da sua vida. Deus te capacitou, Deus te instruiu, Deus te levantou, e Ele tem feito na sua vida algo que você não está entendendo, mas o Senhor vai cumprir a sua promessa, porque Ele é a sua graça que se manifesta sobre nós. Aleluia! Não é porque é o Ricardo, não é porque é o fulano de tal, não é porque é o outro irmão, é a outra irmã, não, é a graça de Deus que se manifestou sobre você. Você não é melhor que ninguém, eu não sou melhor que você, mas é a graça do Senhor.
que se manifesta sobre a nossa vida. Aquelas pessoas, todas precisavam passar por aquilo que passaram. Deus permitiu. Paulo, ele até tentou, não é? Até tentou falar, não é? Quantas vezes Deus coloca uma vida diante de você e fala, não faça tal coisa, irmão? Deus coloca uma vida diante de você, olha, esse negócio aí não vai dar certo, não. Aí você fala, não, eu já planejei tudo, já fiz tudo aqui, está tudo certo, vai correr tudo bem, mas você não atentou à voz do Espírito Santo de Deus. Deus usou um vaso para falar contigo, irmão. Deus fala ainda, viu? Deus continua falando com a sua igreja. A vontade de Deus é melhor que a nossa. A Bíblia diz que aqueles homens, eles chegam na ilha de Malta. Deus coloca aquela ilha no meio do trajeto. Por que será? Segundo lugar, Deus colocou aquela ilha para mudar o parecer a respeito de Paulo. Paulo era prisioneiro. Paulo tinha uma acusação. Mas quando ele chega lá, diz a palavra de Deus que estava muito frio. Acompanha comigo, capítulo 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros tratam-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos. Irmãos, Paulo não precisava fazer isso. Mas Paulo foi tocado. Catador de gravetos. Foi ajudar ali aquela população que estava ali. O frio era grande. Mas Paulo estava entendendo que no meio da fogueira, no meio daquelas pessoas ali, ele estaria influenciando através da sua atitude. Catador de gravetos. Sabe o que a igreja precisa hoje? Catador de gravetos. O graveto da oração. O graveto da palavra de Deus. A igreja precisa de catadores de gravetos, que procuram trazer o fogo para o meio da igreja, que procuram influenciar através das suas vidas, que procuram trazer algo que venha aquecer o coração daqueles que estão perdidos. Paulo se sentiu na necessidade. Paulo se sentiu pequeno diante daquele grande problema, mas ele sabia quem ele servia, a quem ele era. Ele era de Deus. E quantas vezes o Senhor te levantou, o Senhor te capacitou, o Senhor te separou para ser um catador de gravetos, para você ser um influenciador, você levar a chama do Espírito Santo para aqueles que estão perdidos, daqueles que estão necessitando de uma palavra que vem incendiar o coração daquele que está frio, daquele que está se sentindo totalmente fora do ambiente de Deus. Irmãos,
permanece perto do fogo. Sabe qual é o segredo para você não esfriar na fé? Permanece perto do fogo, o fogo do Espírito Santo. Permanece perto da igreja, permanece perto dos irmãos, permanece perto daquele que tem uma palavra de sabedoria, uma palavra que vem te instruir, que vem te levantar, que vem te encher de bênção na tua vida. Este é o segredo para a gente vencer a frieza. Este é o segredo da gente de vencer isso que o mundo está tentando colocar dentro do nosso coração. Paulo falou assim: não, deixa eu já incendiar esse negócio aqui está muito frio. Deixa eu pegar esses gravetos aqui, eu vou botar fogo nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. O inimigo tentou pegar Paulo. Quando Paulo pegava os gravetos, de repente vem uma cobra. Olha como Deus trabalha. Aí ele faz assim, a cobra cai no fogo. Você acha que o inimigo quer ver o teu bem? Você acha que o inimigo quer ver você vencedor? Você acha que o inimigo quer ver você alcançar as promessas do Senhor na sua vida? Claro que não. Ele vai lutar contra, ele vai pôr empecilho para você não vir para a casa de Deus, ele vai colocar situações para você não ser um vencedor. Aqui colocou uma víbora na mão de Paulo. E aquelas pessoas estavam ali pensando: esse camarada vai adoecer, ele vai morrer, diz aqui a palavra de Deus. Quando os bárbaros viram, verso 4, viram a víbora pendente na mão dele, e disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque é salvo do mar, e a justiça não o deixa viver. Olha que coisa. Tem muita gente que está olhando para você e vai dizer: você não vai sair dessa situação. Tem muita gente olhando para você e vai dizer: você não vai alcançar o que você sonha na sua vida. É difícil você encontrar uma pessoa que torça por você. É difícil encontrar uma pessoa que ore por você, uma pessoa que está junto com você nessa caminhada e diz: eu vou orar por você, vamos juntos, você vai vencer, você vai alcançar. Como é difícil a gente encontrar gente assim. Mas torcer contra, essa tem de montão. O que muita gente não sabe, essas pessoas podem falar mal de você, essas pessoas podem dizer que você não vai chegar, essas pessoas podem dizer que você não merece, essas pessoas podem dizer muitas coisas para você, mas essas pessoas não entendem e não sabem o Deus que você serve. Essas pessoas não enxergam aquele Jeová Jirê, o Deus da provisão da tua vida, o Deus que está presente diante de você, porque se você abraçou a presença dele, se você se apaixonou por Cristo, ele não vai te largar na tempestade não, mas ele vai vir com providência sobre a tua vida para te abraçar e te fazer vencer. Aleluia, aleluia, glória a Deus, por esse Deus maravilhoso, que não nos abandona, que não nos deixa. Paulo preso, agora a víbora vem e morde ele. Esse camarada vai morrer. Esse assassino, não é assim? Obrigado, varão. Esse camarada vai morrer. Mas olha o que Deus faz. Verso 5. Porém, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal algum. Como eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente.
Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Olha como que Deus trabalha. Olha como que Deus age, irmãos. As pessoas estavam esperando, na expectativa, esse camarada vai morrer, esse camarada não vai alcançar, esse camarada não vai chegar, e tem muita gente assim olhando para você e falando as mesmas coisas. Tem muita gente olhando para a nossa vida. São aqueles que só estão esperando você, escorregar. Mas nós servimos um Deus de honra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós servimos um Deus de honra. Um Deus que apesar das provas e das lutas, Ele continua ali presente, para te honrar, para te sustentar, para mudar o parecer a teu respeito. Deus muitas vezes muda os nossos planos, que a gente não entende, não é? Pastor, eu estava indo para um lado, parece que as coisas mudaram na minha vida. Irmãos, olha pela ótica de Deus. Será que Deus não está nesse meio aí, não? Será que Deus não está preparando algo que você não está entendendo? Confia nele. Entrega para Ele os teus problemas. Entrega para Ele a tua vida por completo. Ele sabe o que é melhor para você. Não desespera. Não olha para trás. Confia somente. Entrega esse problema para o Senhor e confia. Imagina se Paulo se desesperasse aqui. Peraí, mas Deus falou que eu ia para Roma. Deus falou que eu ia para tal lugar. Deus falou que agora eu estou aqui, uma cobra já me mordeu. Aí a coisa começou a mudar. Verso 7. Perto daquele lugar havia um sítio, pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu que, achar-se enfermo, de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio, Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós nos prosseguir viagem, nos puseram a bordo de tudo o que era necessário. Irmãos, Paulo ficou 3 meses, diz aqui o versículo, verso 11, ao cabo de 3 meses embarcaram no navio. 3 meses, eu tenho a certeza que Paulo deixou uma igreja naquele lugar. Foi o tempo suficiente. Às vezes a gente não entende os propósitos de Deus, não é? A gente não entende os planos que Deus tem para a gente, mas o plano de Deus é perfeito. Deus não erra, irmãos. Deus te usa. Tu é um instrumento, põe isso no teu coração, tu é um instrumento, abre a tua boca. Por vezes Deus quer te usar para falar com alguém e a gente fica calado, a gente fica ali, não, mas esse camarada não vai gostar. É preferível você agradar a Deus ou agradar aos homens. O que você quer? Deus te coloca num lugar, Deus te leva para uma posição, que você está chegando, que você está crescendo. Não é você, é o Pai que está fazendo isso. Entenda isso. Essa porta se abriu, não foi por mérito teu, foi por mérito do Senhor na sua vida.
A gente gosta muito de trazer isso para a gente. Não, mas eu sou sábio, eu tenho diplomas, eu tenho... Irmãos, tudo que acontece na nossa vida tem que ter a permissão do Senhor. É Ele que abre, é Ele que fecha, é Ele que dirige as coisas, é Ele que nos capacita. Paulo saiu daquele lugar diferente. Chegou preso, náufrago. Acharam que ele ia morrer. Mas Deus usa ele naquele lugar. Ele é um instrumento de Deus. Ora, vidas são curadas, pessoas são libertas. Irmãos, Deus está à procura de catadores de gravetos. Se mantenha perto do fogo. Paulo não entendia nada, mas ele procurou ser um instrumento ali. Deixa eu ajudar essas pessoas. Deus honra pessoas assim, que se dispõem. Deus honra pessoas que colocam o seu coração na presença dEle. Esse é o desejo de Deus. Vem para a casa do Senhor. Vem colocar mais o teu gravetinho aqui. Vamos junto aqui incendiar esse lugar. Vamos junto aqui aquecer a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque, irmão, se a gente não aquecer, esse mundo vai te esfriar. Esse mundo vai tragar você. Esse mundo vai te levar. E o pior de tudo, você pode perder a salvação ainda. Só tem um caminho. Seja apaixonado por Jesus. Seja apaixonado por Cristo nos seus caminhos. Deixe o plano perfeito dele acontecer na sua vida. Você não está entendendo nada, mas ele sabe o que é melhor para você. Só deixa ele te usar, deixa ele te levar, deixa ele te conduzir. Pastor, mas o meu sonho, Deus não deixou de cumprir o sonho de Paulo. Saindo daqui, Paulo foi para Roma. Paulo foi testemunhar lá em Roma, que era o desejo dele. Mas às vezes Deus tem uma ilha ali no meio do caminho. Às vezes Deus tem um propósito nesse lugar. Não murmure. Não diga não a Deus. Aceita. Deixa Ele fazer o que está no coração dele a teu respeito. Amém. Eu quero orar com você nessa noite. Tem graveto aí nessa noite ou não? Tem graveto aí ou não? Eu quero chamar esses gravetos aqui nessa noite. Você depositar esse graveto aqui na presença do Senhor. Vamos fazer uma fogueira. Vamos incendiar essa noite aqui nesse lugar. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Deixa o Senhor realizar o seu propósito grande e tremendo que Ele tem sobre você. Grupo de louvor, vem aqui à frente. Aleluia.